Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor, aqui quem fala é o evangelista Jabes, e essa é a nossa aula de teologia, e eu quero orar com você, amém? Senhor Deus, é no nome do teu Filho amado Jesus Cristo que nós vamos a ti em oração, te pedindo, Senhor, ó Pai, o teu fortalecimento espiritual e também o entendimento, para que possamos compreender as verdades inseridas na tua palavra, Senhor, para que nós venhamos vivê-la, ó Deus, e ser edificados, fortalecidos, Senhor, mediante a tua palavra, Pai. É no nome do teu Filho amado Jesus Cristo que eu oro a ti, Senhor, e te peço que o Senhor abençoe a cada aluno, Pai, para que teu nome venha a ser glorificado, em o nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós vamos estudar hoje a carta que o apóstolo Paulo escreveu, a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, amém? O seu filho na fé. Fala acerca do aperto de mão animador. Essa carta ela é composta por 6 capítulos, o autor é Paulo, e a data e o local onde foi escrita essa carta foi escrita cerca de 64 depois de Cristo, depois que Paulo sai da sua primeira prisão em Roma, possivelmente nas regiões da Macedônia. Amém? O destinatário é Timóteo e o tema desta carta é a sã doutrina e a piedade. Amém? Contexto histórico, eu quero falar acerca um pouquinho no conteúdo da pessoa de Timóteo. Timóteo, segundo Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, ele era natural de Listra, a sua mãe é judia, o seu pai era grego, foi discipulado por sua mãe Eunice e a sua avó Lloyd, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 16 também, 2 Timóteo, capítulo de número 1 e versículo de número 15. Ele aceitou a fé na primeira viagem missionária de Paulo à Galácia, quando Paulo foi com Barnabé ali para a Galácia, e posteriormente, quando Paulo retorna, Timóteo ele passa a seguir a Paulo e ajudou a Paulo na segunda viagem missionária e também na terceira viagem missionária, ajudou em diversas igrejas, exortando as igrejas, ajudou também a Paulo na sua primeira prisão. E Paulo, então, ele vai designar Timóteo para ser pastor de Éfeso, amém? E possivelmente, segundo os historiadores, a tradição judaica também diz que Timóteo pastoreou, foi o primeiro pastor de Éfeso, e também ele foi martirizado cerca de 97 depois de Cristo. Amém? Timóteo, ele estava em Éfeso na ocasião em que foi escrita essa carta a ele. Paulo possivelmente estava nas regiões da Macedônia. Quando Paulo escreve essa carta para o jovem Timóteo, que estava pastoreando uma igreja muito grande, muito influente na época, que era Éfeso, até porque você já vai ver em Apocalipse que o apóstolo João escreve 7 cartas para aquelas igrejas que estavam na região de Éfeso, então era uma região grande e tinha diversas igrejas ali. Então, Paulo ele tinha uma razão pelo qual ele deveria escrever esta carta. Então, em primeiro lugar, ele vai escrever essa carta, ele vai Paulo vai trazer uma motivação para Timóteo, que estava ali em Éfeso, era muito tímido, precisava ser levantado, erguido, exortado a erguer-se e a ser motivado, não é? Animar o dom que há dentro dele. E Paulo vai escrever essa carta também para pedir a ação de Timóteo contra os falsos ensinadores, e para a organização da igreja. Amém? O motivo é duplo. Primeiro é fortalecer e animar a Timóteo. Primeiro é fortalecer e animar a Timóteo. Em segundo lugar, é dar conselhos e orientação a Timóteo, conforme está escrito no capítulo de número 3, versículo de número 15, para que a igreja do Senhor tivesse ordem e tudo fosse bem. Amém? Há também um esboço para nós compartilharmos aqui, o esboço que está na sua apostila. Em primeiro lugar, fala das saudações. Em segundo lugar, Paulo vai falar no capítulo de número 1 ao 3. Paulo vai falar acerca da parte principal da carta, que ele fala a respeito da igreja, a organização da igreja. Também, em terceiro lugar, Paulo fala da segunda parte principal dessa carta, que é a liderança e as tarefas designadas para cada um da liderança. E também o término dessa carta, que é a quarta parte, o término, que vai no capítulo 6, ao capítulo de número, o versículo 20 e 21. Amém? Então, recapitulando para os irmãos, a saudação está no capítulo de número 1, nos primeiros versículos. A parte 2 é a parte principal da carta, que fala referente à igreja, que vai do capítulo 1 ao capítulo de número 3, fala acerca da exortação
acerca do ensino verdadeiro, contra o falso ensino, fala de orientações de cunho piedoso da igreja, a forma do culto da igreja, a separação de obreiros. No capítulo a terceira parte, que é a segunda parte mais principal da carta, que fala sobre liderança e as tarefas, vai do capítulo 4 ao 6, fala de o combate dos falsos mestres ali, acerca da apostasia, fala de orientações do capítulo 5 para a igreja em diversas áreas, para Timóteo também, na orientação de tratar com o povo, e a parte no capítulo 6 ele vai terminar dando instruções acerca do ensino espiritual. Eu fiz um esboço também para compartilhar com os amados irmãos. O capítulo 1 fala do ensinamento verdadeiro, e eu quero compartilhar aqui com os irmãos o que fala acerca do ensinamento verdadeiro. No capítulo de número 1, versículo 3, vai dizer assim: Como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinassem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. Ou seja, fábulas aqui fala das histórias judaicas, né? Que acerca de interpretações de textos obscuros, e eles davam fábulas e lendas acerca daquelas interpretações, e o povo dava atenção para aquilo e ficava com mais confusão nas suas mentes ainda, e também as genealogias intermináveis, ou seja, genealogia de anjos, ou até mesmo envolvido com os essênios e com o gnosticismo. Ele vai rechaçar essa doutrina falsa em que eles estavam enveredados aqui na igreja de Éfeso, e Paulo ele vai dar orientação para Timóteo para combater esses falsos ensinamentos e ensinar o evangelho verdadeiramente. No capítulo de número 2, Paulo dá ordem, fala da ordem entre os crentes, fala da ordem no culto, fala na ordem que as mulheres devem se portar de forma ordeira, suas vestimentas, o modo de cabelo, portar-se no culto, também vai falar acerca das orientações para consagrar obreiros, para auxiliar no ministério, excelente obra deseja aquele que deseja o episcopato, e ele vai falar acerca também das qualificações pelas quais deveriam os bispos, né, os presbíteros deveriam ter, essas qualificações deveriam ser primordiais. Em primeiro lugar, ele vai falar de pelo menos de 7 qualificações. O diácono deveria ser, o presbítero deveria ser irrepreensível, marido de uma só mulher, temperante, sóbrio, ordeiro, hospitaleiro, apto para ensinar. Ele vai dar outras orientações também: não dado ao vinho, não espancador, moderado. Ele vai dar orientação também dizendo que não poderia ser ganancioso, ou seja, amante do dinheiro, fazendo a obra só pelo dinheiro. E ele vai dando algumas qualificações. Dá qualificações acerca também dos diáconos, amém? Na separação dos diáconos. E ele no capítulo de número, ele vai encerrar o capítulo de número 2 ao 4, né? O 3 aqui fala da separação dos obreiros, e no 4 vai falar acerca do ensinamento que ele dá para Timóteo, para falar contra e rechaçar o ensinamento que os apóstolos estavam, na verdade, com os ensinadores estavam ensinando sobre o abandono da fé, e a apostasia era aparentemente vista na característica desses homens, ou seja, o abandono da fé e ensinando outras doutrinas. Você viu aqui fábulas, né? Lendas judaicas sobre textos obscuros, gnosticismo, genealogias de anjos e tudo mais. Ele vai rechaçar esse falso ensino, vai falar acerca da apostasia, do abandono consciente da fé, e a parte 3 aqui, né? Ele vai falar sobre, no capítulo de número 5, ele vai falar sobre os relacionamentos pessoais sadios, ou seja, como Timóteo, o cooperador Timóteo deveria tratar as moças ali no pastorinho da igreja, deveria tratar as viúvas, as senhoras, né, os anciões como se fosse a mãe deles, os anciões como se fossem os pais deles, então as moças como se fosse irmã deles, e vai dar orientação acerca do dinheiro também, aqueles que querem ser ricos, se enveredam por um caminho mal, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ele vai dar alguns ensinamentos acerca do dinheiro no capítulo de número 5, em quarto lugar. No capítulo de número 6, ele fala acerca do discernimento espiritual, do falso, do verdadeiro, dos falsos e dos verdadeiros ensinadores. E aí nós vamos encerrar
a carta que o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo. Lembra? Eu quero lembrando para os irmãos que 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito são cartas pastorais. Então, essas cartas são destinadas a pastores, alguém que está ensinando a igreja, orientando a igreja, no caso aqui Timóteo, está na igreja de Éfeso e está recebendo essas orientações do apóstolo para poder ensinar a igreja de Éfeso, até porque ele era novo, ele não era neófito, mas ele era novo e ele era um pouco tímido devido às pessoas, também tem muitas pessoas mais velhas, mas ele deveria ser, por mais que era jovem, deveria ser maduro e entender que o Senhor o chamou e havia força de Deus sobre a vida dele e ele deveria ser com coragem dizer e ensinar a palavra do Senhor. Assim Deus usou Timóteo e escreve essa primeira carta e a segunda carta quando ele vai escrever quando Timóteo Paulo está preso já para o martírio, está na sua segunda prisão em Roma, já para o martírio ele estava indo, e ele escreve essa carta, que é a última carta que ele escreve. No inteirinho da primeira carta, da segunda carta, ele escreve também a carta a Tito. Então, essas três cartas são chamadas de cartas pastorais, ou epístolas pastorais. Amém? Deus abençoe você, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a sua vida grandemente, faça anotações, para que você venha ter maior conhecimento, venha agregar conhecimento para a sua vida e você venha fixar esses conteúdos que eu estou passando para você. Amém? Leia a Bíblia, leia a apostila e você terá grande crescimento espiritual em nome de Jesus. Deus abençoe você.